tá? Então, vocês podem, se quiserem perguntar, mandar aqui no chat que eu vou respondendo. Mas a aula de hoje também é bem breve, bem fácil de entender. É uma pré-aula para o curso do final de semana, que vai estar muito bom, vocês vão amar. Eu acrescentei tanta coisa nesse curso, vocês não têm ideia, assim, porque ele era totalmente diferente, ele era um formato de 2 horas. E agora eu acredito que a gente vai de 6 a 8 horas de aula. Mas vamos começar. Então, o assunto de hoje é a ascensão planetária. Vocês já ouviram falar sobre isso? Mandem um joinha se vocês ouviram ou se nunca ouviram falar. Já? A Dani ainda não. Josi. A Josi já. A Josi é do TikTok também, né? TikTok ela fala bastante sobre esse assunto. Então, vamos lá. A transição planetária é um momento que a gente está passando hoje na Terra. Então, de tempos em tempos, de milhares de anos em milhares de anos, a gente passa por processos de transformação. E esse que a gente está passando hoje, ele é a nível energético também. Então, é basicamente a Terra passando de uma energia de terceira dimensão, que vocês já devem ter me ouvido falar bastante, que é a energia da matéria, que é a energia mais densa, né? Que é a última vibração lá. E a gente está indo para uma vibração de quarta dimensão também, que se relaciona com a terceira, e a gente está indo para uma de quinta dimensão. Então, o que isso significa? É que a gente está passando por um estágio de sutilização da energia. Então, a ascensão é como se a Terra estivesse se elevando. Ela está se elevando numa vibração mais leve. Lembrem que tudo que é mais denso é matéria, tudo que é mais leve é a energia mais sutil. Então, a gente está nesse processo em que a Terra está saindo da energia densa, indo para a energia sutil. Então, e a gente já percebe isso, neste processo, a gente já vai vendo essas mudanças acontecendo. Acontecem muitas mudanças. Um dos exemplos é que a gente vê muita gente hoje, um fluxo grande de pessoas buscando por espiritualidade, buscando por autodesenvolvimento, por autoconhecimento, serem pessoas melhores, seres humanos melhores. Então, pessoas, por mais que ainda não seja grande massa, talvez um dia seja, esperamos que sim, já é um grande grupo de pessoas buscando esse conhecimento e essa energia mais sutil, esse lado mais humano que a gente tem e que não é muito, como que a gente fala, ele não é muito presente, né? Porque a gente vê tanta guerra, tanta morte, tanta destruição, tanta falta de empatia, enfim, várias coisas que a gente vê por aí. E às vezes a gente olha para o lado e ainda pensa, será que essa mudança está acontecendo de verdade? Será que a Terra está realmente indo para um lugar de mais leveza, de mais harmonia? Porque não parece, né? Parece que está cada vez ficando pior. Mas, sim, esse movimento de ascensão, ele precisa desse movimento de caos. Porque no caos é que muita gente desperta. No caos é que muita gente acorda para o que é real, porque é verdade, em essência, assim, né? Porque é verdade divina. Então, esse processo de ascensão é que está fazendo com que todas essas mudanças aconteçam e que a gente esteja com esse anseio de alma de se conectar a algo mais elevado, que deixa a gente vivendo em mais harmonia, em paz, em prosperidade, abundância, com empatia, cuidando do próximo, que até são ensinamentos que Jesus tentou trazer há uns anos atrás, né? E que ele plantou a semente hoje, e hoje a gente está começando a colher os frutos, né? Cada um por si, assim, esse processo está começando dentro de cada um. Não é uma coisa que está estampada nas TVs, não está na mídia ainda, mas é um processo que a gente vê, se a gente vai para as redes sociais, que é um lugar de mais liberdade de expressão, a gente vê que isso está acontecendo em grande proporção. Então, esse momento agora da Terra é a oportunidade. Deixa eu ver. TV raramente irá mostrar isso, Josi. Hoje em dia, não. Talvez daqui a uns anos isso se torne. Porque a mudança, que eu acredito, né? A gente não tem como saber o futuro. Mas a mudança que eu acredito, ela vai ser massiva. Assim, todo mundo vai mudar. Quem não mudar, não vai mais estar aqui na Terra, né? Assim como dizem, tem livros que falam, tem estudos que falam que a gente
na verdade, veio para a Terra porque a gente foi expulso de outro planeta. Então, o ser humano, ele estava em um outro planeta e meio que foi, como que fala, recluso, não sei a palavra, como se a gente tivesse realmente sido expulsos de lá, como se esse processo já tivesse acontecido antes. E aí a gente veio para cá para aprender, e lá nesse outro planeta ficaram os seres mais elevados, iluminados. Então, é isso que está acontecendo basicamente hoje aqui. Tem muita gente que liga isso com aquela frase da Bíblia, que é a separação do joio do trigo. Então, é como se agora esse processo a gente estivesse despertando, a energia estivesse se elevando, e a gente está tendo a oportunidade, como indivíduo, como seres individuais, a fazer o processo junto com a Terra. Então, por isso que a gente já não sente mais tanta vontade de fazer coisas que a gente sentia há 10 anos atrás. E eu falo a gente da nossa geração, mas tem pessoas de outras gerações também. Eu vejo alguns colegas da minha irmã, que são muito mais novos que eu, né? Estão recém no fundamental do colégio. E já estão fazendo esse processo de se transformar e mudar. E pessoas que são de outras gerações mais velhas que a gente e que também estão fazendo esse processo. Então, não é uma coisa que tem a ver com idade. É com o momento que a Terra está vivendo mesmo. Então, as pessoas estão sentindo essa vontade de serem diferentes e não estão mais conectadas tanto com hábitos que prejudicam, que só trazem problema, que só fazem com que a gente viva em desarmonia, em caos, em briga. E aí a gente pode, eu vou citar aqui depois, mas assim, pensem em hábitos na vida de vocês que vocês já não estão mais querendo nutrir, sabe? Que vocês já não querem mais fazer, que não faz mais sentido. Quando eu comecei esse processo lá pelos 24 anos, assim, que eu comecei a entender alguma coisa. Não entendia nada, mas comecei a entender alguma coisa. Eu já não queria mais. Nessa época eu e o meu ex, a gente ainda usava algumas drogas. E aí eu já não queria mais, sabe? Tipo assim, toda vez que eu usava não era aquilo. E aí eu já ia sentindo, eu já não queria mais beber também. E eu já estava desconectando disso, porque eu já estava entendendo que tinha algo muito maior. E que talvez eu não tinha a menor noção, mas que ia trazer um benefício no futuro. E foi o que foi acontecendo, né? Aos poucos eu fui largando tudo isso, eu já contei isso para vocês em outras aulas. Mas esse é o processo que está mais forte agora para muita gente, de desconectar desses hábitos. Por quê? Porque lembra que eu já falei para vocês que energia é positiva ou negativa, ou mais densa ou mais sutil, e que tudo é energia. Então, os hábitos que a gente tem também nos levam para uma energia mais densa ou para uma energia mais sutil. E às vezes a gente está escolhendo ir por um caminho mais denso, mas existe o caminho mais sutil. E esse caminho sutil é o que nos alinha com essa energia de ascensão da Terra. Então, quanto mais a Terra se elevar, mais essa energia está disponível para a gente alcançar, essa energia leve, né, de harmonia, sutil, de amor, de abundância, enfim. Só que a gente tem o poder de escolha, a gente tem o livre-arbítrio. Então, a gente, como indivíduo, pode ascensionar com a Terra, virarmos seres de quinta dimensão. Mas a gente pode também ficar. E aí a gente vai para outro lugar, para outro planeta. Mas é sempre uma escolha. Então, essa aula aqui foi muito para trazer isso para vocês, de que tudo é uma escolha. E que a gente está a todo momento escolhendo a energia que a gente quer vibrar. Só que a Terra, em algum momento, ela vai passar por uma energia que quem não tiver nessa mesma vibração não vai conseguir se afinizar com ela e não vai mais conseguir estar aqui. Né? Esse processo reencarnatório que a gente vive vai acontecer em outro lugar. E as pessoas que conseguiram se expandir vão continuar vindo para cá ou vão ficar aqui. Então, a ascensão é um processo onde a gente transcende o nosso ego. Mas não só o ego, a gente transcende também a nossa matéria e o corpo físico. Em algum momento, a gente pode, sim, não estar mais num corpo físico. E eu falei para vocês que essa aula ia ser bem diferente das outras, porque ela é bem espiritual mesmo. Ela é com foco para vocês compreenderem o que tem pela frente, além de tudo isso que a gente vem vendo e resolvendo das nossas vidas, dos nossos problemas, das limitações que a gente tem algo muito além, né? Então, esse processo, ele começa com um movimento externo também, de expandir a nossa consciência. E aí, como? Se a gente quer
alcançar essa expansão e ascensão com o planeta, se a gente quer expandir quem a gente é, o nosso ser, a gente começa também, a gente, claro, internamente, né? Mas a gente pode começar também por fora. E aí, quando a gente entende que essa expansão de consciência é esse transcender do ego, vocês já ouviram falar de Maia? Muita gente fala que Maia, na verdade, eu acho que as religiões do Oriente pregam muito isso. Maia é o véu da ilusão, é o que nos impede de enxergar a verdade, que somos espíritos, que não somos essa matéria física, que esse corpo físico, mas somos espírito que já vivemos em vários lugares, que já existimos em vários lugares, e que agora estamos aqui experienciando esse corpo físico. E aí, para começar esse processo, a gente precisa do quê? Que é base para a gente expandir a consciência e transcender esse ego. É o conhecimento. Então, entender como é que isso funciona. Por isso que eu quis trazer esse assunto hoje. Porque quanto mais a gente compreende o momento que a gente está de vida, e como conjunto no planeta Terra também, mais a gente integra esse conhecimento na gente, mais a gente consegue direcionar por que a gente faz as coisas. Então, é muito fácil falar para vocês, tem que meditar, tem que ir para academia, cuidar do corpo, cuidar da alimentação, mas por quê? Para ter saúde. Também para ter saúde, mas além do corpo físico, tem muito mais. Tem muito mais do que a saúde do corpo físico. E quando a gente entende isso, essa saúde começa a transbordar, não só para o corpo físico, mas para todas as áreas da nossa vida. Então, integrar conhecimento e práticas externas que vão fazer com que a gente consiga transcender o ego e ascensionar ou elevar a nossa energia, nem que a gente não vá ascensionar nessa vida, né? Não vai ser um Buda da vida que vai se iluminar agora, mas ainda assim a gente já está trilhando esse caminho agora, a gente já está expandindo agora. Então, uma das principais coisas é descalcificar a nossa glândula pineal. Vou falar muito dela no curso no final de semana. A glândula pineal é nosso portal de conexão com o divino, com esse mundo espiritual que a gente não tem acesso no dia a dia, né, com os nossos olhos físicos, com as nossas mãos, tocando, nem ouvindo, nem vendo, a não ser que a gente tenha esses poderes de clarividência e clareaudiência. Então, quando a gente está ingerindo alguns tipos de alimentos, substâncias, a gente calcifica essa glândula pineal. Ela fica bem entre os hemisférios do nosso cérebro. E quando ela está calcificada, é como se ela não pudesse receber essas informações que vêm do divino, que vêm da nossa intuição. Então, a primeira coisa seria cuidar o que a gente traz para a nossa vida e que pode estar bloqueando a pineal, que a gente chama de calcificando. E aí, limpando essas substâncias ou parando de usar, a gente consegue purificar essa pineal e ter esse contato com o todo. E agora eu vou falar mais para vocês. Mas, uma coisa é fato, a glândula pineal é o portal para a nossa intuição, para a gente perceber esse mundo espiritual, para perceber os sinais do universo, para se conectar com a natureza, com os ciclos da natureza. E quando a gente está conectada a isso, tudo flui. Porque pensa assim, é como se a gente vivesse vendada, né? O véu de Maia cobre a gente. Quando a gente descalcifica a pineal, a gente enxerga tudo. A gente começa a ter clareza das coisas, a gente percebe as sincronicidades que acontecem, a gente percebe que as coisas não são coincidência, é realmente como se a gente vivesse vendada e tirasse um véu da nossa frente e percebesse as coisas com mais clareza. E aí, outra técnica é a meditação. A meditação é muito importante. Por quê? A meditação, ela expande a nossa consciência. É a técnica mais efetiva para expandir a consciência. E por quê? Antes de falar por quê, vamos falar assim, ó, o que eu trabalho mesmo, a terapia que eu trabalho de regressão, né? A gente volta em infância, vidas passadas, a gente vai
mexendo nas emoções do passado, ressignificando. Tá, isso funciona. Tá aí as minhas pacientes todas, vocês que estão aqui hoje não são meus pacientes. A Gabi saiu agora, mas a gente realmente vê mudanças, e muito rápidas. Por quê? Porque a gente vai na raiz da questão e libera emocionalmente e energeticamente. E substitui o pensamento que a pessoa tem por um pensamento melhor, né? Que vai alinhar mais com o que ela quer. Mas ainda assim, tanto a regressão quanto o Theta Healing, a gente está substituindo crença por crença. A gente está tirando uma crença e colocando outra. A gente ainda tá preso no mundo da crença. Quando a gente medita, a gente sai do mundo da crença. É como se não existisse, aos poucos, obviamente, né, com o tempo, com os anos, a gente vai dissolvendo essas crenças. Não é mais um mundo de dualidade. A gente consegue enxergar as coisas com mais clareza. Então, não é mais a crença positiva e a crença negativa, é a expansão de consciência real. Então, a gente não está mudando um padrão negativo por um positivo. A gente está eliminando os padrões. E quando a gente começa a fazer a meditação com mais frequência, não só a gente está purificando a pineal, equilibrando nossos chakras, a gente está também, então, expandindo a nossa consciência num nível... Por que dizem, né, que essas pessoas mais influentes, com mais riqueza, esses CEOs de empresa, todos eles meditam muito? Porque essas pessoas, elas já entenderam que esse é o transcender, de chegar em qualquer lugar. Que elas precisam de uma mente com clareza para tomar boas decisões. Enfim, claro que aqui eu estou trazendo um exemplo bem material, mas a meditação é para isso, para que a gente tenha clareza, para que a gente expanda a consciência num nível que não existe mais crença. Existe o que é. E aí cada vez que você medita, o que mais você medita, mais você se alinha com o que é, com a verdade, a verdadeira, sai da ilusão da nossa mente, que está sempre querendo tomar partido por algum lugar, indo para o certo, para o errado. A gente já falou um pouco disso também em outras aulas, né? O bom e o mal, o certo e errado. E a meditação, ela faz com que a gente saia desse lugar. É um processo realmente de expansão e genuíno, né? Pelo que eu aprendi, quando tu medita, tu não volta mais àquele estado da mente que era antes. Diferente da crença, que a gente muda a crença, mas, vamos supor, a gente mudou uma crença que... eu não gosto de tomar café. Aí a gente mudou essa crença porque tu está passando mal quando tu toma café, então a gente fez a tua mente entender que o café não é bom para ti e tudo mais. E aí tu parou de tomar café. Mas, de repente, se um dia tu quiser, mesmo tu sabendo que faz mal para ti, tu quiser voltar a tomar café, se tu tomar todos os dias durante um mês, tu vai colocar a crença de que tu gosta de café de novo. Então, entendem a diferença? Que não é só substituir a crença, é expandir. Por isso que a meditação é tão fantástica, porque a gente muda realmente de um nível muito profundo, que eu acho que nem sei se hoje se explica ainda. Não sei, fisicamente ou quimicamente, ou não sei se existe um estudo que comprove por que isso acontece, mas acontece, né? E aí posso dizer por experiência própria, porque em muitos lugares da minha mente eu já consegui transformar por causa da meditação. E, bom, além da meditação, a gente tem as práticas de energia, que aí a gente pode incluir Reiki, Magnify Healing, apometria, enfim, todas essas técnicas, yoga. Por quê? Porque elas são técnicas que mexem no campo de energia. Então, elas modificam teus chakras, a energia dos teus chakras, a energia do teu corpo, a energia dos teus pensamentos, mas principalmente fisicamente elas trabalham, e aí por trabalhar fisicamente no corpo externo, elas começam a trabalhar internamente também, a mexer nas emoções. Então, com essas técnicas, a gente limpa essas energias densas, purifica e equilibra os nossos chakras. E aí, nesse curso do final de semana, eu vou explicar para vocês bem direitinho dos chakras, porque que a gente precisa desse equilíbrio de chakras para pensar bem, para pensar elevado, porque os nossos chakras têm vrites, esses vrites são tendências da mente. Então, olha que louco, né? A gente acha que a mente, que os pensamentos estão só na mente, mas não, de acordo com o equilíbrio ou desequilíbrio do teu chakra, tu vai ter a tendência de pensar mais negativo ou mais positivo. Vai ter certos desequilíbrios físicos, né? Doenças de acordo com o desequilíbrio do chakra.
Por isso que essas técnicas ajudam muito também. Não é só usar elas, por isso que eu digo, é um conjunto de coisas, né? Que a gente vai fazendo, práticas que a gente vai adotando no nosso dia a dia, hábitos que a gente vai nutrindo e que vão trazendo mais essa comunicação com esse divino, com essa expansão de consciência, com a elevação da energia, com a sutilização da nossa energia. Então, vou trazer isso mais a fundo para vocês no curso, porque para falar de chakras a gente precisa de um tempo para falar de cada um, e não é bem simples assim. Inclusive, já fiz até um PDF de bônus para mandar para vocês com outros exemplos lá dos chakras, porque é bem complexo, né? Vocês veem que tem gente que, esses monges mesmo, eles estudam anos e anos e anos para conseguir compreender, mas eu consegui trazer de uma forma mais simples lá no curso. Hoje eu não vou entrar muito. E para finalizar, coisas que a gente pode fazer para expandir a nossa consciência, para se elevar junto com o planeta. E aí me veio um insight agora de falar que por que às vezes a gente se sente tão mal, né? É porque a Terra está levando a gente para um lugar de energia bem leve e às vezes a gente está nutrindo no nosso dia a dia energia ruim. A gente está olhando lá nas redes sociais notícias de morte, de não sei o quê, e olhando os canais de notícia na TV, que só falam coisa ruim, que é só desastre que mostra. E aí, por isso que a gente sofre também. Porque é como se a Terra estivesse dizendo assim, vem comigo, vem vibrar num lugar mais leve. E a gente todos os dias estivesse escolhendo vibrar num lugar mais denso. E aí, claro que vai gerar sofrimento, né? Josi, pode perguntar. Daí você falou sobre assistir noticiário. Já tem mais de um ano que eu não assisto noticiário. Eu não consigo assistir. E meu pai, ele assiste muito, né? Então, às vezes, quando ele assiste, eu tenho um pesadelo à noite. E eu percebi também que, como eu trabalho com atendimento, né? Às vezes, no horário do almoço, o pessoal liga, né? Aí eu tô atendendo, tipo, a televisão tá no volume máximo, sabe? Tipo, a pessoa tá escutando coisa de jornal, aquelas barbaridades. Aquilo entra na minha mente sem eu perceber. E quando eu vou dormir à noite, eu começo a ter pesadelo. E eu não tinha reparado isso, eu só fui reparar isso semana passada, que hoje já é outra semana, né? Na semana passada, que eu venho atendendo muita gente no horário do almoço deles, que ao invés de eles estar fazendo outra coisa, eles estão assistindo noticiário, coisas ruins. Aí aquilo acaba refletindo em mim, não porque eu quero, mas acaba indo automático, assim. Eu não estou prestando atenção, mas eu sei que meu cérebro está escutando. Então acaba refletindo. Só que assim, eu não consigo mais assistir jornal, eu já não era acompanhar de notícias mesmo, né? Aí piorou, agora eu não consigo mesmo de jeito nenhum. Josi, obrigada por compartilhar isso. O subconsciente, já expliquei para vocês no curso do Expande Abundância, ele capta tudo, né? Capta tudo. Por isso que tu não está prestando atenção naquilo, Josi, mas tua mente está captando, teu subconsciente está trazendo para dentro de ti e influencia. Então percebam quando a gente fica, sei lá, 2 horas mexendo nas redes sociais e olhando vídeos aleatórios, quanta coisa a gente está consumindo, quanta informação. Vamos botar aqui um nome lixo, sabe? Coisa que não vai agregar para a gente está achando, só vou ver um videozinho de não sei o quê. Mas isso influencia. E vai influenciar, às vezes, nas decisões que a gente vai tomar. E, às vezes, vão ser... Se a gente já está lutando para vencer alguma dependência, alguma coisa, que nem eu falei para vocês, a Josi estava no Mahalila na quinta-feira, sobre o açúcar, às vezes, uma coisa que eu vá olhar ali vai me induzir a comer, por mais que seja muito subliminar. Então, a gente tem que cuidar muito tudo que a gente consome também. E olha que incrível também o insight que eu tive, Josi. Tu viu que esse processo de expansão de consciência que tu vem fazendo, de ver os cursos, assistir às aulas, já te deu clareza de algumas coisas? Tu percebeu o quanto isso impacta em ti, que era uma coisa que antes tu fazia, que tu ficava ouvindo, né, por fora esse noticiário, através de outras pessoas, mas tu não percebia que isso impactava. Então, Gurias, o processo de expansão, quando ele acontece, ele só vai. Se vocês quiserem voltar para onde vocês estavam, vocês vão sentir desconforto, porque não é mais quem vocês eram. A mente de vocês já mudou, já está diferente. Pode não estar iluminada. Sim, nem a minha está iluminada, nem de muita gente. Mas é um processo que vai te levar por um caminho que, se tu resolver uma hora dizer assim, não quero, vou voltar lá
vai ser muito desconfortável, porque já não era mais aquela pessoa. Mas e aí, gente, para finalizar, alimentação, tá? A alimentação, quanto mais leve, quanto mais de alimentos vivos que vêm da terra, mais vai nutrir o seu ser, energeticamente, espiritualmente, a nível de energia vital, porque esses alimentos, eles têm muita energia vital. Então, tu está trazendo, quando tu te alimenta disso, tu está trazendo energia para o teu corpo. Agora, quando tu te alimenta de alimento industrializado, né, pacote que tu abre no mercado, bolachinha, não sei o quê, tudo isso é alimento feito pelo homem. Não tem energia da vida, não tem energia da terra nisso. E claro que não vai ter energia vital para nutrir a gente. A tendência é que nossos pensamentos fiquem ainda mais densos quando a gente consome esses tipos de alimento, fora que desequilibra os chakras, diminui a aura, mas isso eu vou dar detalhes no final de semana. E aí, quando a gente começa a se alimentar desses alimentos mais leves, toma bastante água, a nossa pineal vai descalcificando também. Se alimenta com menos flúor, né? Buscar usar não sempre pasta de dente com flúor todas as vezes. Eu sei que os dentistas vão me matar, que eu tenho uma amiga que é dentista que ela me mata quando eu falo isso. Mas é que o flúor também calcifica a pineal. Então, eu uso pasta de dente com flúor, mas eu busco, assim, de manhã eu uso uma, de manhã ao meio-dia eu uso outra, à noite eu uso outra. Então, tento não usar tanto o flúor. Já deixa eu te falar, tá, Josi? Só vou finalizar aqui. E quando a gente se alimenta desses alimentos, também os nossos órgãos funcionam melhor, porque são alimentos limpos, sabe? São alimentos de energia mais leve. Então, até os nossos hormônios, até o equilíbrio dos hormônios tende a modificar, porque o nosso intestino secreta hormônios, a gente já falou disso também. E quanto mais a gente consome alimento mais leve, mais equilibra o nosso intestino, mais hormônios bons e mais equilibrados ficam os nossos pensamentos. Porque lembra, se você está com os hormônios equilibrados, a tendência é que você esteja equilibrado emocionalmente também. Porque tudo, vocês veem que uma coisa liga a outra? Tudo tem relação. E uma alimentação viva, ela então vai muito além de não te prejudicar. Ela vai também nos ajudar espiritualmente, energeticamente. Então, não é só pela saúde, é por toda essa expansão que vai ser gerada através disso. Então, hoje eu quis trazer para vocês, a Terra está mudando, a gente está percebendo que as coisas estão diferentes, por mais que às vezes a gente olhe e pense que não está acontecendo, a gente está na fase do caos, onde as pessoas, algumas estão acordando, outras estão relutando em acordar, e outras já estão bem acordadas. E esse movimento está acontecendo, é só a gente ter um pouquinho de sensibilidade para perceber. E aí, com a nossa prática do dia a dia, com os hábitos que a gente vai nutrir, a gente vai decidir que caminho que a gente quer. A gente quer se utilizar junto com a Terra e viver num mundo de harmonia que pode parecer que não vai existir nunca, né? Eu tenho muitas pessoas, assim, até da minha família, que sempre me falaram isso, mas não existe, né? Isso vai sempre ter morte na Terra, vai sempre ter assassinato, não sei o que, não sei o que. E eu, como não sabia na época, né? Mas hoje eu sei que eu vim de um lugar onde não existe isso no planeta que eu vim. Eu consigo ter certeza de que isso vai existir aqui na Terra. Eu sei que esse lugar um dia vai existir, vai demorar uns anos, vai, alguns bons anos, mas vai existir. E por isso que eu quis trazer isso para vocês hoje. Parece que não existe esse lugar onde a Terra vai se tornar um lugar iluminado, mas existe, a gente está nessa fase, a gente está na fase de transformação, de detox da Terra, por isso tantas coisas estão acontecendo, tanta gente desencarnando, mas a gente pode a todo momento escolher estar junto com a Terra nesse processo, ao invés de ir pelo outro caminho que só nos traz sofrimento. Se a gente está junto com ela, a tendência é que tudo fique mais harmônico conforme o tempo for passando. E é isso, Josi, pode falar, por favor. Daí é que você falou da pasta, eu não sabia que a pasta causava isso. E eu não entendi. O flúor. Isso eu não fazia ideia de jeito nenhum. Uns 4, 5 meses atrás eu comecei a parar de usar pasta. Porque normalmente a gente escova o dente com pasta, né? Eu escovo o dente sem a pasta, depois eu uso só para finalizar, mas assim, o mínimo do mínimo do mínimo. E foi automático meu, e eu não sabia sobre essa informação que você passou. Não fazia ideia mesmo. E eu percebi que depois que eu parei de usar a pasta, igual eu usava antes, até o dente ficou mais limpo, ficou mais assim, menos sensível,
ficou melhor, eu gostei. Que legal esse relato, Josi. É porque também acontece as mudanças sem a gente saber. Às vezes a gente não tem o conhecimento, mas o nosso corpo pede, né? Você já deve ter vivenciado isso em alguma outra coisa também. O teu corpo pediu, de repente tu nem sabe o porquê que aquilo está acontecendo, mas teu corpo pediu, te disse que era para fazer isso, e tu foi lá e seguiu a tua intuição e fez. Pode ter sido o que aconteceu com a Josi. Gurias, é isso. Na aula de hoje falei para vocês que ia ser curtinha, porém bem direta. Vocês têm alguma dúvida? Não? Então é isso. Espero que isso incentive um pouco vocês a nutrir bons hábitos, a mudar um pouco a alimentação, a se aprofundar mais na espiritualidade. Dani, tu pode falar, só que se tu falar, tu vai aparecer aqui no YouTube depois. Quer falar? Que melhor. A questão tu falou das redes sociais, dos estímulos, né, como eu já citei algumas vezes, eu estou tentando diminuir meu consumo de álcool significativamente, e as redes sociais, né, estão aí para atiçar a gente. Qual a tua opinião? Não sei se pode dar opinião, mas assim, como é que tu vê essa questão a gente que está tentando, né, se livrar de alguns vícios, como, sei lá, açúcar, álcool, do equilíbrio, ou tu acha a questão, por exemplo, às vezes ter que ser radical, porque às vezes eu sinto que eu preciso ser mais radical com isso. Por exemplo, às vezes eu vou excluir tudo por um tempo para desintoxicar no sentido de não ter estímulo. Enfim, assim, seria mais tua visão assim, sobre isso. Não sei se também seria pauta. Dani, eu acho que depende do processo que tu tá vivendo e do momento que tu tá vivendo. Tem pessoas que conseguem no radicalismo e para algumas coisas. Eu vou dar o meu exemplo, eu gosto de trazer sempre os exemplos para vocês. É engraçado que quase tudo que vocês perguntam eu tenho um exemplo para dar. Então, assim, quando eu virei vegetariana, não era fácil para mim. Eu estava num relacionamento, todos os finais de semana tinha churrasco com a família dele, tanto de mãe quanto de pai. A gente vivia, era sábado churrasco num, domingo churrasco no outro, e eu já estava querendo parar, já fazia um ano e eu não tinha conseguido. Então, aquilo me incomodava muito, mas eu sabia que eu queria. Aí, o que que eu fiz? Eu digo que eu fui radical, mas aos poucos, o que que eu fiz? Tá, eu vou parar com a carne vermelha agora. Aí eu fiquei 3 meses sem a carne vermelha. Radical na carne vermelha. Então, assim, eu comia frango, comia outras coisas. E isso funcionou para mim. Aí deu 3 meses ou 6 meses, eu senti vontade de parar com frango. Bom, então agora chega de carne vermelha e frango. E assim eu fui. Aí quando eu fui parar com peixe, que era mais difícil para mim por causa do sushi, eu fui pro radicalismo. Eu me empanturrei. Eu comprei R$ 500 de sushi e comi. Sei lá, uma semana, acho que foi R$ 500 de sushi. Na época, R$ 500 era muito. Agora, sushi não é, tá mais assim, né? Mas na época, há 8 anos atrás, era muito R$ 500 de sushi. E chegou no domingo, eu não aguentava mais. Então, para mim, isso funciona. Mas eu sei que para algumas pessoas não funciona, entendeu? A mesma coisa quando eu fui parar com o queijo. Eu me empanturrei sei lá, pizza, o que foi, num dia que eu fiquei assim, meu Deus, que isso? Chega, não consigo mais. Então, eu acho que depende de cada pessoa, tá? Por exemplo, para mim, com o doce, isso não funcionou. Eu fui lá, me empanturrei num final de semana e falei, não vou comer mais. No outro final de semana eu estava comendo de novo. Então, eu acho que depende do processo, sabe? Que nem eu falei, às vezes é o momento que tu tá. Na quinta-feira mesmo, quando a gente abriu uma Halila, eu trouxe essa questão do doce e eu senti muito forte uma energia naquele jogo. Foi muito potente aquela energia. E eu não comi mais e não senti a menor vontade desde então. E quando eu penso no açúcar ou no doce, por mais que eu lembre do doce bonitinho e tal, já me vem uma. Então, assim, eu acho que depende do momento que tu tá, depende de como tu vai reagir a isso. Ó, dessa vez, com o doce, com o açúcar, que era algo que eu queria muito parar, não foi através de me empanturrar e de chegar no radicalismo, né? Não vou mais comer e tal. Foi assim, ó, numa terapia que gerou a chave ali, nem eu sei o que aconteceu, que
eu não quero mais. E faz sentido para mim não querer mais, não sinto vontade. Então, acho que depende muito o que é e o momento. Essa questão da internet também é outra coisa que eu posso falar. Eu não gosto de ficar consumindo. Eu sei que me faz muito mal, eu sei que eu sonho diferente, eu sei. Só que aí eu trabalho com isso. Então, eu tive que desenvolver um limite, um jeito de não olhar. Então, eu criei outro perfil que não é o meu, para que eu posto no meu e saio. Vou para o outro perfil aleatório, que eu não vou ter coisas para olhar ali. Então, acho que a gente tem que desenvolver, dentro do nosso momento, de como a gente reage, uma maneira de não, como se diz, não ficar muito imerso nessas coisas que nos prejudicam. Respondi, Dani? Vocês preferem que eu dê os exemplos ou vocês não gostam quando eu dei os exemplos? Porque, para mim, eu acho que os exemplos ficam mais fácil, né, de entender, mas às vezes pode ser que vocês não gostem de. Eu acho que os exemplos são bons. Toda vez que você dá exemplo é ótimo, até porque você usa muito os seus exemplos, né? Isso também serve tipo assim, de parâmetro pra gente. Não é parâmetro a palavra certa, mas serve de. Estímulo. Oi? De estímulo? Isso, pra gente, pra mudar também, sei lá, fazer alterações na vida da gente. Então isso ajuda bastante. Acho que até por isso que eu me conectei bastante com você. Que bom, Josi, fico feliz. E é isso, só que lembrem que cada um é de um jeito, por isso que eu falo para vocês, ó, tudo depende. Gente, se tem uma coisa que eu tenho ranço, e eu falo sempre, é de definições. Não me tragam definições. Esses dias veio uma paciente minha e falou assim, olha, eu vi uma postagem no, sei lá que aplicativo era, de um vídeo que falava que se eu estava sentindo isso era porque eu me sentia não merecedora, e eu acompanho ela há 4 anos. E ela não tem nada de não se sentir merecedora. A gente já cavucou esse subconsciente dela de todos os jeitos. E eu falei para ela, por que tu acha que é isso? E ela, por causa do vídeo que eu vi. Gente, não vão nessas definições. Eu falei para ela, eu vou fazer esse atendimento e a gente vai ver se tem alguma coisa de não merecimento. Eu já sabendo que não ia ter, sabe? Mas às vezes a gente se prende a definições. Isso é por causa daquilo. Isso é de tal jeito, tem que fazer de tal jeito. Não é, gente. Nós somos muito individuais para achar que uma coisa é igual para todo mundo, ou que vai funcionar para todo mundo, ou que um trauma, por mais que seja o mesmo que a pessoa viveu, vai repercutir do mesmo jeito nas pessoas. Não vai. Às vezes uma pessoa viveu um abuso, 5 mulheres viveram um abuso na mesma idade, do mesmo parente, né, do mesmo parentesco, assim, sei lá, de pai, e cada uma vai ter um trauma diferente. A situação é a mesma, a idade é a mesma, o tipo é o mesmo, o familiar que fez o abuso é o mesmo, mas o jeito que a pessoa reage é outro. Então, é muito difícil para mim lidar com definições, eu não consigo. Para mim, cada um é um ser muito individual, para a gente poder definir coisas assim. E é isso, gurias, mais alguma coisa? Sinto muito. Os Olha, a Siri veio falar aqui com a gente. Do nada. Oi, Karina, boa noite. Gurias, eu já vou indo, então. Karina, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem? Esqueci para agora, gente. Desculpa. Tudo bem, a gente já está indo, Karina, mas pode assistir amanhã no YouTube essa aula. Então tá bom. Então tá, gurias, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.